Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje, irei falar sobre o grande doador de autoridade. Quando Deus criou Adão e o colocou no Jardim do Éden, deu-lhe autoridade para administrar e governar toda a criação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que somos embaixadores do reino, isto é, representantes a quem foi dada a autoridade de Cristo. Se a sua vida está em Cristo, então você já recebeu essa autoridade dada por Deus. O segredo para mantê-la é a santidade. Buscar viver uma vida pura diante de Deus. A autoridade dada por Deus não pode ser criada pelo homem. Ela é delegada por Deus aos seus filhos, que, por sua vez, a transferem a outras pessoas de acordo com a orientação divina. Ninguém tem o direito de intitular-se autoridade espiritual sem que a tenha recebido de outra autoridade superior estabelecida pelo Senhor. Jesus recebeu a autoridade do Pai e a passou aos apóstolos, que transferiram aos discípulos até que chegasse a nós. Cristo deu a você a autoridade para realizar o ministério e cumprir o seu chamado. O Senhor transmitiu autoridade a 3 grupos de pessoas. Os pais têm autoridade sobre a vida de seus filhos para ensiná-los e conduzi-los segundo a orientação e os ensinos da palavra. Os líderes espirituais. A estes, Deus deu autoridade para conduzir o seu povo segundo a direção do Espírito Santo. Os governantes receberam de Deus autoridade para administrar e governar o país, estabelecendo leis para a sociedade. O princípio de autoridade de governo é bíblico e inegociável. Você pode até não gostar ou não concordar, se rebelar, mas ainda assim ele continuará sendo um fundamento estabelecido por Deus. Como disse Jesus a Pilatos quando interrogado por este: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Para os que se submetem a cada uma dessas autoridades, desde que as mesmas não contrariem a autoridade maior que é Deus, são abençoados. Mas os que a rejeitam recebem um castigo. Honrar pais, líderes e governantes pode parecer um simples ato de civismo, porém, no mundo espiritual, essa atitude revela submissão à soberania de Deus, pois a Bíblia nos revela que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Quando você respeita o que Deus constituiu, você é abençoado. Pessoas rebeldes não reconhecem a autoridade como algo vindo de Deus, e por não a respeitarem, nunca a terão em suas vidas. O rebelde nunca será respeitado no mundo natural e no sobrenatural, por mais que ele tente fazer isso até mesmo pela força. Submeter-se a uma autoridade espiritual não tem a ver com gostar, ter vontade ou uma preferência, mas com honrar a Deus. Quando desonramos uma autoridade, estamos desonrando a Deus. Quando pecamos contra uma autoridade, pecamos contra Deus. Quem resiste à ordenação de Deus traz sobre si condenação. No mundo, infelizmente, o valor da autoridade está se perdendo. A anarquia está generalizada nos diferentes aspectos da vida. Não há respeito aos professores, aos pais, autoridades militares, entre outras. O problema é que isso também tem acontecido na igreja. Quando as pessoas viram as costas contra o princípio de autoridade estabelecida por Deus, o caos é visto nas escolas, nas ruas, nos lares e na igreja. Entenda que não há nada de errado com o princípio de autoridade. Quem as exerce pode apresentar problemas, mas o princípio está correto e vem de Deus. Como alguém que recebeu de Deus em Cristo a autoridade espiritual, decida honrar as figuras de autoridade em sua vida. Esse é um ato de honra, primeiramente a Deus, que o conduzirá em todos os seus caminhos. Se você não se submeter às autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida, você estará desobedecendo ao Senhor e, portanto, vivendo de forma vulnerável aos ataques do inimigo. Você recebe e entende a importância do princípio de autoridade espiritual? Você tem se sujeitado às autoridades dadas por Deus sobre sua vida?